agora sim Bolsonaro está dando um golpe na democracia. Porque antes muitas pessoas falavam que o Bolsonaro estava dando um golpe na democracia, mas não. Bolsonaro estava dando golpes na República, destruindo as instituições republicanas. Mas agora, com a mudança que ele está propondo na lei antiterror, isso sim é um golpe contra os movimentos democráticos, contra a população. E você precisa entender muito isso, porque essa votação vai passar pelo Congresso nas próximas semanas e você tem que estar muito atento. Também tem que ficar atento com a mudança de thumbnail, da capa dos vídeos que vai acontecer nos próximos dias. Se esse vídeo tivesse um modelo novo, ele seria assim. Então já coloque nos comentários o que você achou desse modelo novo e fique atento. Também deixe seu like, é super importante, ainda mais nesse vídeo, porque esse sim é um golpe que o Bolsonaro está dando na democracia. E para entender o vídeo, você precisa entender a diferença entre república e democracia. E aí você vai saber porque antes Bolsonaro não dava golpes na democracia, mas sim na república. A república, pessoal, era um conceito que nós vivenciamos todos os dias, mas não é muito claro. Porque ela não toma forma propriamente dita como a democracia. A democracia a gente consegue senti-la todas as vezes que nós participamos das eleições. Vamos lá, apertamos o botãozinho na urna eletrônica e escolhemos um candidato. A república, ela representa as coisas públicas. O que aqui no Brasil é um pouco complicado, né? Porque a gente não acha que o que é público é do povo. A gente não tem esse sentimento de pertencer, de dono às coisas públicas. Mas tudo que é público é do povo. Então a rua aí na frente da sua casa, esse poste de luz, os cargos públicos. Ah, o cargo público também, porque tem uma pessoa ocupando aquele cargo, mas quando ela sair, outro vai assumir. Os cargos públicos, o cargo de presidente da república, as instituições, o STF, as repartições públicas, as universidades públicas, a Constituição, o povo, as florestas, tudo que é público. E os ataques de Bolsonaro eram ataques às instituições republicanas e não ataques à democracia. Porque a nossa eleição iria correr e vai correr do modo tranquilo, vai acontecer tudo como sempre aconteceu, até agora. Porque essa proposta que o Bolsonaro está querendo fazer na lei antiterror, ela inibe os movimentos sociais, inibe os protestos de rua e permite com que a polícia ataque e haja de modo violento contra as manifestações de rua. É muito parecido com aquele excludente de ilicitude que havia sido proposto pelo Sérgio Moro. Bem parecido, mas agora é para uma situação específica. E nós temos que lembrar que a lei antiterror foi feita por Dilma Rousseff em 2016. Aquilo foi uma bobagem que Dilma fez. Não deveria ter feito aquela lei antiterror. Mas foi feito, não revogaram e agora tem que aguentar essas modificações muito perigosas para o Bolsonaro. A lei hoje, ela considera como sendo atos terroristas os seguintes. Na prática de atos motivados por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então aqui, prática de atos motivados, e aí tem só os motivos. Esse é o texto de hoje. Olha como que o Bolsonaro ele está querendo subverter o texto para colocar os movimentos sociais aí e as manifestações de rua. E ao colocar os movimentos sociais, ele pode colocar muito bem, como atos terroristas, ações sindicais, greves, protestos, o próprio MST. Tudo isso vai ser enquadrado como terrorismo e aí a polícia pode usar a força para coibir esses movimentos. Olha só. Prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de cor, de raça, etnia e religião, ou com emprego, agora tem a mudança, ou com emprego premeditado, reiterado ou não, de ações violentas com fins políticos ou ideológicos, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo perigo à pessoa, patrimônio ou à paz pública ou à sua incolumidade. Ou seja, aqui, percebam só, reiterar ações violentas com fins políticos ou ideológicos. Ou seja, toda manifestação de rua é uma manifestação com fins políticos. Porque é uma briga política. Então toda manifestação de rua está no limite de ser colocada como um ato terrorista
podendo assim a polícia reprimir com violência. Olha só como essa lei do Bolsonaro é uma lei perigosa, que visa justamente cercear os movimentos de rua, evitar com que haja a manifestação popular. Porque vocês sabem que manifestações de rua, manifestações que têm um grande número de pessoas, sempre acaba tendo quebra-quebra, sempre acaba tendo confusão, sempre acaba tendo algum tipo de desavença. Isso acontece em campo de futebol, em torcida. Tem muita gente junta, em grandes shows, acaba tendo uma confusão. Opa, tá colocando segurança em risco, tudo terrorista, podemos agir com violência. Olha o perigo que é essa lei. E é por conta dessa modificação que nós temos, agora sim, um ataque direto à democracia. Porque até antes era um ataque à república. Os ataques do Bolsonaro eram à república. Tanto que nós vimos as mudanças que ele fez na Polícia Federal, que inviabilizaram o bom andamento da organização. Ele colocou o Augusto Aras como PGR, um incapaz, um capacho do Bolsonaro. E aí o que o Augusto Aras faz? Retarda as apurações, engaveta os projetos, tanto que hoje o STF, como vocês viram, eu fiz vídeo falando sobre isso, o STF mandou o Augusto Aras trabalhar. Não, você quer engavetar? Não, você vai trabalhar, seu preguiçoso. Você não vai engavetar nada, você vai trabalhar. Fora que o Ministério da Educação está correndo o risco de colocar questões repetidas no Enem. Por quê? Já estava sendo avisado que as questões, o banco de questões estava ficando reduzido, isso desde fevereiro, desde o começo do ano, na verdade, e não fizeram absolutamente nada. Ou seja, as instituições, elas estão parando. As instituições brasileiras, elas não estão trabalhando de modo efetivo. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele golpeou as instituições, mas não a democracia. Percebam a diferença? Por quê? Tudo estava funcionando da mesma forma. As instituições não estavam funcionando, as instituições republicanas não estavam funcionando, mas você podia continuar falando, você teria a eleição no fim do ano. Ah, mas o Bolsonaro estava falando que não ia acreditar no resultado das urnas. Balela, pura balela, retórica eleitoral dele. Agora não, porque agora vai estar previsto na lei, vai ser uma mudança na lei que ele vai poder reprimir com força os movimentos sociais e as manifestações de rua. Então isso sim é um ataque um ataque à democracia. E por que Bolsonaro está fazendo isso? Obviamente há um viés eleitoral nisso. Nesses últimos dias, eu não sei se vocês repararam, mas Bolsonaro ele tem feito muitos acenos a antigos aliados, a antigos grupos que lhe deram apoio em 2018. Os evangélicos foram um desses grupos. Ele fez acenos aos evangélicos. Hoje mesmo estava lá no Rio Grande do Norte e falou sobre não aceitar ideologia de gênero nas escolas. Ele nem sabe o que significa isso, mas ele já falou lá fazendo mais um aceno aos evangélicos. Ele faz acenos aos seus antigos apoiadores com aquela censura que foi feita a Pablo Vittar no Lollapalooza. Aquilo faz parte da guerra cultural que o Bolsonaro tanto promove. O o Daniel Silveira, falei Alexandre várias vezes no meu vídeo de hoje, eu não sei porquê, porque ele deve ser careca igual o Xandão, né? Mas o Daniel Silveira, ao recusar cumprir a determinação da tornozeleira eletrônica, mas agora, pelo que eu vi, até antes de gravar esse vídeo, o pessoal já estava lá, a polícia já estava lá para meter a tornozeleira nele, lá no Congresso. Ele estava desafiando Alexandre de Moraes. E é claro que o Daniel Silveira quer também ser candidato novamente a deputado. E como ele não tem nenhum projeto, não tem absolutamente nada, ele é um bagual, ele tá lá, né? Precisa fazer esses ataques, essas afrontas ao STF para continuar ali popular. E o Bolsonaro de novo fez ataques ao TSE. Então ele começa novamente a fazer todas essas sinalizações. Hoje já prometeu reajuste também para os servidores públicos. E faz esse aceno, com essa mudança da lei antiterror, para a segurança pública, que é um segmento muito caro a Bolsonaro, um segmento que lhe deu sempre apoio, que sempre votou em peso nele, Bolsonaro. E aparentemente essas medidas têm dado alguns resultados com a tendência de melhora nas pesquisas de intenção de votos. Na pesquisa hoje que foi divulgada do Poder 360, a diferença de Lula para Bolsonaro caiu e está aproximadamente aí 10 pontos percentuais. Bolsonaro já está novamente ali oscilando na casa dos 30%. Particularmente eu acho que esse é o topo do Bolsonaro. Ele não vai conseguir crescer mais além disso. Se ele continuar crescendo,
ele se continuar dessa forma, né, ele acaba virando o jogo para cima do Lula no primeiro turno. Mas eu não vejo como isso é possível, ainda mais com todos os problemas que nós estamos vendo na parte econômica. Mas eu quero saber aqui a sua opinião. Você acha que isso é um golpe de Bolsonaro na democracia? Você acha que o Arthur Lira vai aprovar esse projeto ou a Câmara dos Deputados? Quero muito saber a sua opinião. Na minha opinião, não vai ser aprovado essa modificação, porque é um claro ato antidemocrático contra a população, contra as manifestações e contra os movimentos sociais.